Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Desta vez nós vamos abordar um tema muito pertinente ao nosso feriado, que é o Dia dos Mortos. O título tem como referência ao livro de Sigmund Freud, que fala sobre luto e melancolia, que de certa forma está relacionado à morte e outras questões. Pois bem, o Dia dos Mortos a gente sabe que é uma celebração tradicional mexicana, normalmente realizada no dia 1º ou no dia 2 de novembro. E é dedicada a honrar e recordar os entes queridos que já faleceram. Diferente de uma visão de luto, a data ela é marcada por alegria e celebração da vida dos que partiram. E durante este período festivo, desta festividade, acredita-se que as almas elas retornam ao mundo dos vivos para visitar suas famílias e participar das homenagens. Então as famílias elas montam altares, conhecidos como oferendas, decorando com flores que eu não vou saber pronunciar, mas a tradução é uma calêndula mexicana, com velas, com fotos, com objetos pessoais dos falecidos, além de toda a comida e bebida que eles gostavam ou apreciavam em vida. E entre os outros itens típicos que estão o pan de muerto, que é um pão doce especial, as caveiras de açúcar, que representam a mortalidade de maneira colorida e divertida. E essa tradição mexicana, ela tem raízes indígenas, que vieram especialmente das culturas astecas e culturas maias, que já reverenciavam a morte como parte de um ciclo natural de suas vidas. Todavia, no Brasil, o Dia dos Finados, ele é celebrado no dia 2 de novembro. Curiosamente, ele foi estabelecido pela Igreja Católica como um momento dedicado à memória e à oração pelos falecidos. Esta data ela faz parte da tradição católica e é uma ocasião para que os fiéis rezem pelas almas daqueles que já partiram, pedindo por sua vez salvação ou alguma outro tipo de indulgência no purgatório. E essa prática ela tem raízes antigas, remontando ao século X, porque a Igreja Católica ela começou a designar um dia do ano específico para rezar por todos os falecidos. E pois bem, a data dos finados ela é um feriado nacional e é uma tradição que envolve muitas vezes visitas a cemitérios, onde as pessoas acabam prestando homenagem, levando flores, limpando os túmulos, acendendo velas, fazendo orações, junto de familiares e amigos. Mas enfim, isso é completamente diferente da celebração colorida e um tanto quanto festiva, como o Dia dos Mortos no México. E o Dia dos Mortos no Brasil, geralmente ele é marcado um tom mais introspectivo e solene, refletindo em si a cultura católica que é predominante no nosso país. Mas agora a gente vai entrar em outro elemento que envolve não necessariamente o Dia dos Mortos, mas o sentimento em relação à perda, o sentimento em relação aos mortos, que é a questão de luto e melancolia. E sob a ótica freudiana a gente vai abordar esses temas. O luto e a melancolia, sobre a ótica freudiana, ela vai ser importante nesse contexto. A gente vai abordar agora isso. A melancolia e o luto, elas são ambas são respostas emocionais a perdas, mas cada uma tem suas características e profundidade diferente. No luto, a perda de alguém querido ou até mesmo de uma ideia importante, ela é processada de uma forma em que o indivíduo, com o tempo, ele consiga retomar o seu bem-estar. Já na melancolia, é uma reação mais profunda e complexa, com raízes que podem envolver fatores inconscientes. É um estado que é frequentemente tratado como o estado clínico da pessoa. E certamente áreas da psicologia, psiquiatria, psicanálise, eles vão estudar esses casos. Mas ainda difundir o conceito de melancolia é um desafio, especialmente porque ela pode variar em suas manifestações, porque somos cada um de nós seres indivíduos, ou seja, temos nossas particularidades diferentes um dos outros. E voltando, no luto, a pessoa ela vai enfrentar uma tristeza profunda
e uma suspensão temporária nos interesses e nas atividades. No entanto, não vai afetar tanto a sua autoestima. Por outro lado, na melancolia, além da tristeza e da falta de interesse pelo mundo externo, a pessoa ela vai experimentar uma autocrítica severa, muitas vezes se sentindo incapaz, indigna e muitas vezes até mesmo culpada por algo. E essa perda de autoestima ela é única da melancolia. E ela é acompanhada por uma paralisação emocional e existencial ainda muito mais intensa que no luto, onde o próprio indivíduo ele se sente como se ele estivesse sido esvaziado. Ao contrário do luto, onde o nosso mundo externo se torna vazio na ausência daquela perda. E o processo do luto, ele exige um trabalho interno para que a pessoa aceite aos poucos a ausência do objeto ou da pessoa amada, liberando assim gradativamente a energia emocional ou até mesmo a libido investida nesse vínculo. É como se você superasse um amor perdido. E esse processo ele pode ser longo e duradouro, e muito difícil, mas ele permite que a pessoa retorne na sua vida, perdão, permite que a pessoa retome a sua vida e até construa outros vínculos, assim de fato superando um amor perdido. E a dor do luto é um reflexo da resistência em liberar o apego, mas ela é necessária para que a pessoa siga em frente. E esse trabalho gradual, embora doloroso, ele é crucial para que o ego volte a se sentir inteiro em um estado perfeitamente de equilíbrio. Agora, diferente do luto, a melancolia ela pode acontecer sem uma perda concreta ou consciente. Muitas vezes a pessoa não sabe exatamente o que perdeu, e a perda pode envolver aspectos intangíveis, como a própria imagem ou uma relação que foi idealizada em outra pessoa, que é exatamente o exemplo que eu irei citar, um amor não correspondido. Em casos onde a perda é de alguém querido, a melancolia ela pode surgir porque a pessoa não perdeu apenas o outro, mas também perdeu parte de si que projetava, ou melhor, que se identificava no outro. E essa identificação, um tanto quanto narcisista, faz com que o ego se sinta empobrecido e muitas vezes fragmentado, o que vai levar à tristeza e também ao sentimento de ser insuficiente. E a autocrítica na melancolia, ela não é um problema, na verdade ela não é uma percepção objetiva. O indivíduo se vê normalmente pior do que realmente é. E ele reprime qualquer lembrança positiva sobre si. É como se não se permitisse sentir feliz mais. E as críticas que o melancólico faz a si mesmo frequentemente derivam de sentimentos que estão reprimidos, como raiva ou uma decepção em relação ao objeto amado que foi perdido. Esses sentimentos se voltam contra o próprio ego, causando em si uma destruição interna que se manifesta como uma perda da autoestima e uma visão extremamente negativa das coisas. Ou melhor, uma visão extremamente negativa de si mesmo. E as autoacusações da pessoa são, em grande parte, indiretas ao objeto perdido, mas elas são projetadas sobre si mesmo, o que torna essa condição psicológica ainda mais complexa e mais dolorosa do que o luto. Então perceba que a melancolia ela é acompanhada por uma agressão voltada para si, para dentro. Em vez de expressar a raiva pela perda ou a decepção pelo objeto amado, o melancólico ele vai internalizar essa hostilidade, voltando-a contra si próprio. Isso explica porque a melancolia ela pode ser perigosa e levar a tendências suicidas, porque a hostilidade e o impulso destrutivo, originalmente direcionados ao objeto perdido, eles vão se voltar para o próprio ego que se torna uma espécie de substituto por esse objeto, desse objeto. Então isso também ele reflete a complexidade da relação do melancólico com a perda, porque ao destruir-se ele tenta inconscientemente destruir aquele vínculo doloroso que o prende a um objeto perdido, ou melhor, que prende a um amor não correspondido. Em alguns casos, a melancolia ela vai acabar se alternando com a mania, que é uma condição de euforia, uma energia excessiva e uma sensação de invulnerabilidade. E essa oscilação ocorre por quê? Porque após um longo período onde essa pessoa ela está na autocrítica, na desvalorização,
O ego ele vai conseguir se libertar desse sofrimento ao rejeitar o objeto que causava o sofrimento. E na mania, o ego ele vai experimentar uma sensação de triunfo. É como se tivesse superado o objeto perdido. E a energia que antes era usada para autocrítica, ela é liberada de uma vez só. E esse estado de euforia e desinibidação, muitas vezes, pode ser enganoso e até mesmo perigoso. Porque ela vai ocultar um sentimento profundo que, infelizmente, ainda vai existir naquela pessoa. E é importante entender a distinção entre luto e melancolia, tanto para quem sofre quanto para quem acompanha. Ao passo que o luto, ela é uma fase natural e esperada. A melancolia, por outro lado, ela vai envolver conflitos muito mais internos e muito mais profundos e complexos, que muitas vezes é algo inconsciente. E esse conhecimento ele é essencial para que o sofrimento da melancolia não seja subestimado e para que as pessoas compreendam a importância de buscar um apoio psicológico e terapêutico. Porque sem ajuda a pessoa pode permanecer presa nesse ciclo doloroso de perda e autocrítica. E até aqui nada mais é que uma apresentação da visão de luta e melancolia do, do Freud. E é importante eu ter citado isso porque são sentimentos que, queira ou não queira, estão ligados com o Dia dos Mortos. Não com a festividade em si, mas com o fato, porque o Dia dos Mortos celebra, tipo, aqueles que já partiram. E o luto e a melancolia são algo que, naturalmente, na verdade, são os dois sentimentos que nós só nós acabamos desenvolvendo isso quando realmente perdemos alguém ou perdemos um grande amor na nossa vida. No entanto, a Bíblia também fala sobre luto, que é o que vamos ver a seguir. Então, até aqui nós compreendemos que o luto ele é um processo interno que passamos para poder lidar com determinada perda. Uma perda que normalmente ela é associada à morte de alguém. E morrer, o que que significa morrer? Morrer significa cessar a vida, deixar de existir e deixar de ter consciência. Quando uma pessoa ela é dada como morto, perdem-se os sinais vitais de seu corpo e o espírito são separados. Como dito exatamente em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. O corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus, porque foi Deus quem o deu. O momento de luto ele está citado nas páginas da Bíblia e deve ser um momento que deve ser respeitado, pois é um processo humano necessário no ciclo da vida. É necessário na vida de cada um de nós. E continuando nos trechos de Eclesiastes, se eu não me engano, é o capítulo 7, o versículo 2, que vai dizer assim: é melhor ir uma casa onde há luto do que uma casa em festas. Por que, que o autor diz isso? É justamente nesse período de luto que podemos refletir algumas coisas que realmente importam, como a vida, como a morte, como a eternidade, como os amigos que estão próximos. Perceba que são 2 momentos onde você consegue ver todos os seus parentes, ou é num casamento de alguém da família, ou é na no enterro de alguém, você não vai encontrar com mais ninguém. Nenhuma outra festa, é muito raro. E perceba que quando você está nesse ambiente, as pessoas elas muitas vezes vão estar falando de algo que é importante, que é a convivência, que é a comunhão, que é estar junto, porque elas vão lembrar de coisas boas que viveram com a pessoa falecida. Isso é muito comum. Você vai ver, principalmente em alguns, alguns funerais, que vai ter alguém que vai contar histórias engraçadas sobre aquela pessoa, momentos que ela conviveu com aquela pessoa, momentos embaraçosos, momentos felizes, momentos tristes, enfim. Tudo vai ser em torno da pessoa que morreu. Então vão sempre lembrar algo bom, vão lembrar os bons momentos que aí passaram com eles. E não necessariamente com a pessoa que foi morta, mas também os bons momentos que passaram em família. E é por isso que o autor de Eclesiastes vai falar isso. Porque a casa onde há luto realmente vai ter um pouco mais de esperança nas coisas boas da vida. O Salmos 34:18 ele vai dizer que o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva-os de espírito abalado. Então não esqueça que em algum momento de luto, Deus vai estar no seu lado, porque Deus ele está no lado de todos nós. Independente se o momento em que vivemos ele é algo bom ou ele é algo ruim.
E recapitulando uma coisa, a vida ela não termina na morte física. Por isso o luto ele deve ser movido pela saudade, pela falta, e não pelo medo ou desespero, como o sentimento de melancolia normalmente acontece. Porque a gente tem, nós cristãos, o conhecimento de que a alma daqueles que amamos está com Deus, principalmente quando a gente sabe que aquela pessoa se converteu e aceitou Jesus. Então, voltando, perceba que a Bíblia ela não determina o período exato para o luto. Ah, não, 10 dias, 20 dias, 2 semanas, não. Esse momento, esse período, ele vai variar de pessoa para pessoa. Porque, como comentei, somos pessoas com características únicas. Cada um do seu jeito, cada um com as suas manias. Agora, se esse tempo de luto ele for algo totalmente extenso, onde muitas vezes ele acaba prejudicando tanto a saúde mental como a própria saúde física, aí sim é necessário ir atrás de ajuda. E lembre-se que o luto e a tristeza, assim como os desertos na nossa vida, eles são lugares que são para você passar. Você vai ali, você passa, não é para tornar morada, não é para ser algo permanente, para ser algo passageiro. Para poder concluir, pode ser que hoje nós não estejamos num processo de luto, mas certamente é um sentimento que iremos passar. Talvez não uma nem duas, talvez três, quatro, enfim. É algo que vai fazer parte da nossa vida e não temos como evitar. No entanto, quando esse momento chegar, se quiser chorar, chore. Respeite o seu momento, respeite esse tempo. E melhor, deixe que o Espírito Santo ele conforte o seu coração. Por quê? Porque apenas ele é capaz de fazer isso. Nenhum amigo seu, nenhum parente vai lhe consolar. É apenas o Espírito Santo. Porque é uma perda grande isso. É algo tão introspectivo na sua vida que não vai ser uma conversa com alguém que muitas vezes vai resolver. Não vai. Tem momentos que vai ter que ser tu e Deus e ponto. Pronto, não tem como outras alternativas. Claro que é necessário mantermos contato com parentes e amigos, porque por mais que eles não vão ajudar no problema em si do luto, eles vão servir de um grande apoio, de uma base sólida, para que possamos passar por este momento. Mas apenas o Espírito Santo é capaz de fazer isso, de consolar nosso coração. Para isso, mesmo que estejamos tristes, devemos nos manter em um contato com Deus, em contato com a sua palavra. Porque lá em Mateus 5:4 vai dizer: "Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados". Então aqui entendemos que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele quer enxugar nossas lágrimas e nos consolar nesses momentos. Porque assim está escrito nessa passagem. Todos passaremos por dor e tristeza, mas com Cristo é possível atravessá-los, tendo como alvo a esperança e a promessa de vida eterna. Porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nascer, viver, morrer, que antes era apenas um ciclo da humanidade, e a Bíblia vai nos revelar que essa ordem ela foi quebrada por Jesus Cristo, porque ele nasceu como homem, ele foi condicionado ao mesmo ciclo que nós, de nascer, viver e morrer, as mesmas limitações. Então ele foi condenado, ele foi morto, ele ressuscitou, e através da sua ressurreição, ele teve vitória sobre a morte, a qual nos aprisionava, e agora temos acesso à vida eterna. Porque o que nos vai muitas vezes manter na esperança, que vai manter firme, é, perdão, que nos vai manter firmes durante o processo de luto, é essa esperança de vida eterna. Porque a nossa condição de velho homem, de Adão, a qual estávamos realmente presos nesse ciclo simples de nascer, viver e morrer, ela foi superada por Jesus Cristo, nos dando acesso à vida eterna. E a passagem de hoje era isso. Esse é um pequeno estudo geral que fala sobre elementos que giram em torno do Dia dos Mortos. Claro que fizemos um aparato histórico cultural, falamos sobre uma condição psicológica baseada no livro Luta e Melancolia, de Sigmund Freud, não sei se é assim que pronuncia, mas
A gente conclui com algo que com a palavra de Deus realmente, que o luto ele realmente existe na Bíblia, a gente tem personagens que passaram por isso, Jó, Davi também teve que lidar com o luto, e que sabemos que é algo que não pode ser permanente nas nossas vidas, que é algo passageiro, e que é algo que veio muitas vezes para nos fortalecer, principalmente quando temos a certeza, a esperança de que vamos ter a vida eterna, que vamos conseguir chegar lá. Amém? Se você assistiu até aqui, deixe seu like, comenta, compartilha e até um próximo vídeo. Que a paz de Deus esteja com todos. Amém.